Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor, como temos feito todos os domingos, ainda no livro de Atos, e eu quero ler com você a passagem que se encontra aí em Atos, no capítulo 7. Eu vou ler do verso 37 até o verso 39. Quero informar que estarei lendo na versão King James, a versão antiga. Então, se você notar alguma diferença, não fique preocupado. Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto, como o anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito. Até aqui está bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, pedimos em nome de Jesus que através das Santas Escrituras, que é por meio do qual o Senhor nos fala, o Teu Espírito nos venha edificar e nos firmar na fé e abrir os nossos olhos para compreendermos a Tua vontade, que o nosso entendimento esteja maleável àquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, aleluias, amém. Amados irmãos, nós vimos no domingo passado a maneira como Deus poderosamente venceu uma batalha espiritual que tinha reflexos na vida material através do Espírito Santo, através do seu poder, e de como ele fez isso, né? Como o Senhor operou dessa forma. E Estevão continua dando seguimento à sua mensagem, e eu acho assim extraordinário o tempo que Estevão está gastando com o personagem Moisés. Dependendo da sua versão, você vai encontrar aproximadamente 25 versículos que foram utilizados aqui para descrever o papel de Moisés na história do povo de Israel. E, de fato, ele era uma pessoa muito importante e Estevão não estava de forma nenhuma ignorando a importância nem de Abraão, que ele já tinha falado, nem dos outros personagens como José, né? Ele estava aqui, muito pelo contrário, mostrando que essas pessoas tinham a sua importância na história do povo judeu. E Moisés, mais ainda, que se tornou um libertador, né? Um homem que recebeu a lei, que conduziu o povo no deserto durante 40 anos. Então, essa é a importância que Estevão ele enxerga na vida de Moisés. Mesmo porque lembremos que Estevão estava ali porque ele estava por causa de uma acusação sobre essas pessoas a quem ele tanto está valorizando na sua pregação. Ele estava ali porque havia falado mal da lei, segundo aquela falsa acusação, porque ele tinha falado contra o templo e porque ele tinha falado contra Moisés. Ou seja, três pilares importantíssimos na vida do povo de Israel. E em razão dessas ofensas, ele baseia a sua defesa em cima desses pilares. E nós já estamos aqui bem adiantados na história de Moisés, mas nós vamos abordar agora essa parte final em pelo menos três blocos distintos.
O primeiro bloco nós já lemos aqui, do verso 37 até o verso 39. O segundo bloco vai através do verso 40 até o verso 43. E o terceiro bloco, do verso 44 até o verso 50. Em todos esses versículos, nós vamos ver como esse Moisés era um homem especial, como ele tinha uma relação com Deus. Se você abre lá em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 10, você vai ver que ele era um homem que falava com Deus face a face, boca a boca. E ele era um homem tão especial que a Bíblia diz que depois dele não se levantou mais ninguém como Moisés. E Estevão está mostrando para o Sinédrio que aquele homem que tinha uma relação tão próxima com Deus foi um homem que profetizou acerca do Messias e que, assim como o antigo Israel estava cego para as verdades que Moisés recebera, os oráculos vivos, né? Que o texto, verso 39, diz que os pais não quiseram obedecer. Da mesma forma, o Sinédrio estava agindo assim. Deus estava falando com eles e eles não estavam querendo obedecer. E com esse comportamento, desagradando a Deus. E eu quero abordar o ponto positivo dessa história. Ora, se os judeus estavam desagradando a Deus, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre como agradar a Deus. Então, esse tema aborda o primeiro bloco, ele também vai fazer parte do segundo bloco, que nós vamos ver no domingo que vem, e fechando o terceiro bloco em seguida. Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer para agradar a Deus é exatamente obedecer a sua palavra. Isso, claro, compreende aí o verso 37 até o verso 39. E nós temos que fazer uma pergunta. Quem foi esse Moisés? Quem foi Moisés? Gente, Moisés, ele era um tipo de Cristo, como nós já vimos, tão espetacular, que ele manifestava em si os três ofícios de Cristo. Ele era profeta, ao mesmo tempo ele era sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, e ele era rei. O texto diz que Deus o tornou príncipe do povo. Então ele tem essas três características que tipificam os ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Pois bem, Estevão, ele, depois de ter exposto os fatos sobre Moisés, ele vai falar sobre a importância de Moisés para o Sinédrio, mostrando que Moisés, ele era um homem que recebera da parte de Deus uma autoridade e uma comunhão tão grande com Deus que ele se tornou um legislador. Por quê? Ele recebeu a lei. E eu, do meu ponto de vista, entendo que nesses encontros que Deus tinha com Moisés, ele não recebeu só os 10 mandamentos. Ele recebeu todo o Pentateuco. Ele recebeu a palavra de Deus. Ele escreveu tudo aquilo que Deus revelou a ele. De forma que ele se torna uma pessoa que traz essa lei. E ele não somente traz a lei, mas ele também se torna um profeta quando, em Deuteronômio 18, verso 15, se não me engano, ele profetiza a vinda do Messias.
Então, Moisés, ele é uma espécie de resumo, né, do Velho Testamento. O Velho Testamento é isso, né? A lei, os salmos e os profetas. E Moisés escreveu um dos salmos, que é o Salmo 90. Então, nele estão aí representadas a lei e os profetas. Em outras palavras, Estevão estava dizendo para o Sinédrio: olha, a lei e os profetas apontam para Cristo. Então, essa é a razão dele ser tão importante, porque ele foi o primeiro legislador do povo de Israel. Ele foi o profeta. E depois dele não se levantou nenhum outro igual a ele, que tivesse uma comunhão tão próxima, tão íntima com Deus. E apesar de todas as suas qualidades, ele dizia que viria outro, a quem Deus levantaria, e que o povo de Israel deveria ouvi-lo. Moisés agradou a Deus porque ele obedeceu a palavra de Deus. Agora, consequentemente, eu tenho que fazer outra pergunta, né, que coerentemente temos que fazer aqui. O que é que fez dos judeus, os filhos de Israel, esse povo tão extraordinário que foi e ainda é? Qual é o segredo desse povo? Qual é a singularidade que lhe é própria? Olha, eu quero dizer que pelo tamanho não foi, porque ele era pequenininho em relação aos outros povos, né? Também não foi pela sua capacidade natural. Israel era um povo essencialmente agrícola. Eles não eram uma nação que pudesse trazer algum tipo de medo. Era, assim, aos olhos de outros povos, uma nação insignificante, né, entre muitos outros aspectos. Ora, como que eles se sobressaíram tanto? Como foi que eles chegaram ao ponto de contribuir com tantas outras nações e com a história da humanidade? O que fez deles um povo tão especial? Porque isso é um fenômeno. Eles estavam ladeados ali pelo Egito, Babilônia, Pérsia, fora outras grandes dinastias que estavam por ali e que poderiam facilmente destruí-los. É um fenômeno, de fato é um fenômeno. Então a pergunta, ela persiste. O que é que fez de Israel um povo tão especial? Um povo que chegou a ser um povo conquistador, né? Que na época de Davi, na época de Salomão, o povo cresceu, as nações vinham trazer presente para eles. Salomão foi conhecido pela sua sabedoria. O que fez desse povo um povo tão especial? Olha, nós só temos duas respostas. O nosso texto nos oferece pelo menos duas respostas. E a primeira delas é que esse povo de Israel era a igreja. Olha o que diz aí o verso 38. Este é o que esteve na igreja no deserto. E por isso eu escolhi a versão King James.
A versão atualizada e a versão corrigida, e a Almeida Corrigida Fiel, elas chamam de congregação. Mas a palavra grega ali, a palavra eclésia, que significa igreja. E aqui é importante nós termos essa ideia de igreja, assembleia, congregação, povo de Deus, que seja lá como você queira chamar, para ter uma ideia da igreja do Velho Testamento. Porque chega um ponto em que a nação, nós vamos ver isso no próximo domingo, se distancia de Deus, mas a igreja de Deus no Velho Testamento, que permaneceu fiel a essa, Deus assistiu. O fato é que uma das coisas que marcavam essa nação tão insignificante, agrícola, pequenina, menor do que todas as outras dinastias, é que eles tinham uma relação especial com Deus. Eles eram o povo de Deus. Eles eram essa congregação de Deus, essa assembleia de Deus. Nome bonito, né? Ao mesmo tempo, essa igreja do Velho Testamento representa o reino universal da igreja, que transcende uma nação. Então Estevão estava mostrando exatamente isso para aqueles homens, que eles tinham que reconhecer essa importância que eles estavam ignorando, que eles estavam deixando de lado. Por isso eles eram uma nação única, um povo único, porque eles eram a igreja de Deus no Velho Testamento. E o texto nos diz que Moisés esteve com a igreja no Velho Testamento e que o anjo do Senhor, que era Jesus, estava com a igreja no Velho Testamento. E da mesma forma que o Senhor Jesus esteve com a igreja no Velho Testamento, também esteve com a igreja no Novo Testamento. E isso é o que faz da igreja um povo especial nesse mundo, porque nós mantemos uma relação especial com Deus, a igreja hoje, e essa relação que vem do Velho Testamento, da igreja do Velho Testamento. Embora a nação de Israel esteja afastada de Deus, há judeus que permanecem fiéis à aliança e que olharam e que reconheceram Jesus Cristo como uma promessa e que são crentes em Cristo, e que são chamadas as igrejas evangélicas, no caso messiânicas. Não é a igreja messiânica, aquela fundada por aquele oriental, não é essa não. Quando igrejas cristãs messiânicas, formadas por judeus, que entendem que Jesus Cristo é aquele a quem Deus enviou. Por isso esse povo era tão bem sucedido, porque eles eram a igreja, eles eram o povo com quem Deus mantinha uma relação. Agora, a segunda resposta vem com uma pergunta. Como foi que esse povo entrou numa relação tão especial com Deus? Como foi que eles entraram nessa comunhão onde Deus os protegia, onde Deus os guardava, onde Deus os abençoava e amaldiçoava quem os amaldiçoava? Como foi? Como foi que o povo de Israel entrou nessa relação? E também só há uma resposta. Foi que esse povo de Deus, eles receberam
palavra de Deus. Olha que coisa. Eles eram a igreja de Deus e essa relação especial que eles tinham com Deus era em decorrência da palavra que Deus havia dado a eles no Monte Sinai. Então, o que fazia daquele povo um povo especial não era a sua capacidade militar, não era uma grande dinastia, não era um poderio intelectual, territorial, não era nenhuma riqueza, é que eles eram a igreja de Deus e que tinham como igreja de Deus recebido a palavra de Deus. Esse era o segredo. Esse era o segredo de Deus, do povo. Esse era o segredo também de Moisés. Esse era o segredo do povo de Israel. De que eles tinham uma relação especial com Deus e essa relação era decorrente da comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus que veio a eles. Lembra que eu disse para vocês no domingo passado que a palavra de Deus sempre vem? Pois bem, veio a eles. Enquanto esse povo foi fiel à palavra, eles prosperavam. Mas quando eles não eram fiéis à palavra, eles eram derrotados. E quando eles se arrependiam e voltavam para a palavra, Deus os dava triunfo. E eles iam de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, porque mantinham a fidelidade às Escrituras. Essa é a resposta. Porque eles ouviram e inicialmente receberam os oráculos vivos de Deus. Essas palavras de vida. Receberam aquilo que os fazia diferente. E Estevão, ele assinala para o Sinédrio aqui que o problema deles é que eles não estavam enxergando e nem obedecendo a esses oráculos, a essa palavra viva que fazia deles uma nação especial. Que eles estavam presos no mecanismo da religiosidade e da lei. Eles eram uma nação que se tornaram a nação da letra. A letra mata, mas o espírito é o que vivifica. E eles não conseguiam enxergar dessa forma. Não conseguiam dessa forma. Eles mal conseguiam enxergar isso, que Jesus era aquele anjo, que ele era o profeta de quem Moisés havia falado. Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. E se há uma coisa terrível, é quando nós nos recusamos a ouvir a palavra de Deus. E estava acontecendo exatamente esta coisa terrível com aqueles homens do Sinédrio. Eles estavam se recusando a ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, a coisa mais importante que pode existir na vida para o ser humano é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas indo para além disso, nós sabemos que deste povo viria quem? Aquele que seria o maior benfeitor da humanidade, Jesus Cristo. O Salvador, o Libertador. A tese geral de Estevão era que Moisés era um caso muito especial e o que fez dele uma pessoa muito especial
foi que ele ouviu a palavra de Deus e que este homem manteve uma relação com Deus e que foi o homem que trouxe a palavra de Deus para a nação de Israel e que falou acerca do Filho de Deus que viria no tempo, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ou seja, Moisés, como diz o texto, recebeu palavra de vida para nos dar. Jesus disse que ele era a palavra. E ele era essa palavra viva que Moisés recebeu e passou para o povo de Israel. Isso fazia toda a diferença. É o que fazia o povo de Israel ser um povo especial. Nós não podemos menosprezar aqueles que são fiéis à aliança. Essa aliança que Deus fez com Abraão, essa palavra profética anunciada por Moisés de que Jesus viria, que estão a pegar. Não, nós não podemos. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso em Romanos 3:1, ele diz: qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou, dependendo da versão, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele pergunta. Ou qual a utilidade da circuncisão, que era o sinal da aliança? Aquela aliança antiga. Ele diz muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Ou seja, aos judeus foi confiada o quê? A palavra viva. A eles, primeiramente, foi dada a palavra. E Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 9, versos de 4 a 5, ele diz: eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Oráculos, irmão, significa essa palavra de Deus, a palavra viva de Deus. É a palavra transmitida por Deus através de Moisés e de todos os outros homens profetas, pelo meio do qual Deus falou pelo seu Espírito. Então, essa nação recebeu os oráculos vivos, foi transmitido a eles foi dada a promessa, as alianças, e deles descende o Senhor Jesus Cristo. E esse povo continua aí, eu não me refiro à nação de Israel, preste bem atenção nisso. Me refiro ao verdadeiro Israel que guarda as alianças desde a igreja do Velho Testamento até agora e que enxerga em Cristo o seu único e suficiente Salvador. Nós temos que fazer uma distinção entre nação de Israel e o povo de Israel verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo diz que nem todo israelita é de fato de Israel. Porque os de Israel são aqueles que creem em Abraão, na fé que Abraão professou. São os que descendem pela fé. Né? Então, Moisés foi esse instrumento. Agora, o que a Bíblia diz de si mesmo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versos 16 e 17, versos já conhecidíssimo por todos os crentes, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Há um outro texto aqui que, apesar de ser grande, eu não vou deixar de ler, não. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16 até o verso 21. Olha o que diz aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E continua: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, a palavra de Deus é esta que é transmitida, é a Bíblia. E por que homens e mulheres não creem? Porque eles não acreditam na revelação de Deus. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Assim como Deus trouxe os oráculos por meio de Moisés e mandou que ele ensinasse e trouxesse essa palavra ao povo judeu, assim a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, chegaram até nós e nos é ensinada, e nós precisamos ouvi-la. Em Hebreus, capítulo 14, verso 12, capítulo 4, verso 12 e 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não se manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, a palavra de Deus divide o indivisível. E através dela, todos nós teremos que prestar contas a Deus. A Bíblia é esse oráculo de Deus. A Bíblia é o meio pelo qual Deus fala aos nossos corações. Fala como nós devemos entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fala como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver, como nós devemos ser bons pais de famílias, como nós devemos tratar a nossa esposa, como a esposa deve tratar o seu marido, como os pais devem se relacionar com os filhos e os filhos com os pais. A Bíblia é o único livro que fala na vida e fala na morte. São as Escrituras sagradas. E como esse livro sofreu tentativa de ser destruído, Antíoco Epifânio, se não me engano, ele tentou destruir todos os manuscritos hebraicos, tentou queimar tudo. Mas acontece que, embora ele tenha destruído várias cópias dos escritos dos profetas, da Torá, naquele período, segundo os historiadores, mais de 70% do povo de Israel vivia fora de Israel. Então eles fizeram várias cópias e com toda a
tentativa de se destruir as Escrituras, porque Satanás sabe, ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, embora muitos homens não conheçam, mas ele sabe. Ele tentou, através desse homem, destruir a Bíblia. E por incrível que pareça, na chamada Santa Inquisição, promovida na época pela Igreja Católica Romana, que era uma só naquele período, quando as pessoas começaram a traduzir a Bíblia, porque a igreja não queria que o povo fosse orientado pelas Escrituras, mas pelas regras da igreja, eles começaram a matar esses homens. E teve uma fogueira lá em que eles queimaram várias traduções da Bíblia. Olha só que coisa terrível. É o livro mais perseguido, que até hoje jihadistas, Partido Comunista Chinês, queimam e destroem e matam os servos de Deus. Não só o Partido Comunista Chinês, todo Partido Comunista é um partido que detesta e vai sempre que puder anular a palavra de Deus. É como se fosse um lobo travestido em pele de ovelha para tentar destruir a igreja e destruir a palavra de Deus. Nós não somos servos de partidos políticos, nós somos servos do reino do Senhor Jesus. Amém? Mas nós não podemos fechar os olhos para as tentativas fúteis, porque Deus é grande e é maior, de tentar destruir o nosso referencial de vida, que são as Escrituras, a palavra de Deus. Por isso ela tem que estar gravada não só no papel, mas também na nossa mente e no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o Sinédrio oferecia resistência, não a Estevão, não a Jesus propriamente, mas a própria palavra que eles tanto prezavam. Tudo era motivo para que eles mantivessem aquele sistema religioso. Mas Estevão não teve medo. Não teve medo. E é interessante, queridos, que Deus já havia dito a Moisés a razão de por que Israel ia ser diferente, como ele poderia ser diferente. Eu vou ler para vocês aqui, em Deuteronômio capítulo 28, verso de 9 a 10. Diz assim: o Senhor te constituirá para si em povo santo, ou seja, um povo santo de Deus, como te tem jurado. Agora, qual era a condição? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Ou seja, a razão da grande diferença que Israel fazia é porque eles eram povo, igreja de Deus, e tinham a palavra de Deus e guardavam a palavra de Deus. Por isso, as nações têm medo, tinham medo. E por que Satanás teme a igreja? Porque a igreja é povo de Deus, a igreja tem a palavra de Deus. Porque você é templo do Espírito Santo. Se você for fiel a Deus, se você guardar as Escrituras, você é alguém a quem Satanás teme. Não por você, mas porque você representa alguém maior do que ele. Você é o embaixador de Jesus Cristo. Deus falou a Israel também em Êxodo, no capítulo 19, verso 17 e 19. Moisés levou o povo para fora do arraial, olha que coisa linda, ao encontro de Deus, ou seja,
para que pudessem se relacionar. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, pegava fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Imagino que os anjos estavam tocando. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, ou seja, todo o povo de Israel ouviu a voz de Deus. E chega um momento, mais para frente, em que o povo diz assim: Moisés, não fale mais Deus conosco para que não morramos. Fala ele só com você e depois você nos transmite a palavra. Eles temeram a Deus. E essa era a posição correta. Mas a grande tragédia desse povo foi que eles não mantiveram a sua comunhão com Deus. Como talvez você não esteja mantendo comunhão com a palavra. Como talvez você não esteja obedecendo a Deus nesses tempos difíceis. Como você talvez esteja oferecendo resistência àquilo que Deus diz na sua palavra sobre Jesus Cristo ser o Senhor, o único e suficiente Salvador. Talvez você não esteja zelando por aquilo que convém a você como servo e serva de Deus zelar, em cumprir a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, a obedecer àquilo que ela instrui. O profeta Zacarias, ele descreve uma coisa horrível que o povo de Israel fez. Eu quero ler para vocês aqui, Zacarias capítulo 7, verso 11 e 12. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Ou seja, eles deram de ombro, deram de costas para Deus, viraram as costas para Deus. Sim, e fizeram o seu coração duro como diamante, para que não me ouvissem, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E deu no que deu. A nação foi levada por cativeiro. Quase todas as tribos foram dizimadas. Acabou Israel. Muito tempo depois, Israel veio se tornar uma nação. Mas a nação de Israel que existe hoje não é povo de Deus. O povo de Deus é aquele que não deu as costas desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, o Senhor Jesus, as orientações que os discípulos deram ao Evangelho. Esse é o Israel. Essa é a igreja do velho que se une à igreja do novo e que forma esse enxerto que é a igreja. A união de povos, tribos, línguas e nações que formam a igreja, o povo escolhido de Deus, e obedecem a sua
palavra. Esse é o verdadeiro Israel. Esse é o Israel de Deus, o povo de Deus. Eu espero que isso fique bem claro para você, meu irmão, minha irmã, para você que está me ouvindo. Agora, também não posso deixar de ler Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 4, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, a palavra de Deus. Deus nos falou de muitas formas, de muitas maneiras no passado. Pelos pais, pelos profetas, pela lei, e agora nos fala através de Jesus. É muito importante a gente entender isso, especialmente no caso do Novo Testamento. Essa palavra que é o cumprimento profético daquilo, tudo que foi tipificado no Velho. Eu quero concluir dizendo que Deus, ele não está em busca de ativismo. Tem muitas pessoas que acham, porque são muito ativas na religião, elas são pessoas de Deus, se colocam acima das outras. Não. Saul se julgou assim. Ele se julgava melhor. Se julgava o cara, o sujeito. Mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, Samuel disse a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer a palavra de Deus é fundamental para mim e para você. A minha oração é que na palavra de hoje você se arrependa dos seus pecados e volte para Deus através das Escrituras. Porque não é ter o seu nome escrito no rol de membros de uma igreja que te faz povo de Deus. Não é ter nascido em Israel que te faz povo de Deus. Não é você seguir regras e preceitos da religião judaica que te faz povo de Deus. O que te faz povo de Deus é que você recebeu essa palavra de que Jesus Cristo é o Senhor e a aceitou, e através dessa palavra você serve a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, o verdadeiro Israel de Deus, sobre todo o povo de Deus, sobre a Igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.